Olá, povo de Deus! Boa noite a todos! Que bom ter a sua presença aqui! Eu fico muito feliz por saber que você tirou um tempinho do seu dia para vir aqui se conectar com a gente e desfrutar um pouquinho do estudo da Palavra de Deus e aprender mais lições importantes sobre a eternidade e sobre a vontade do Senhor para a nossa vida. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lana do canal Cristão Declarado. Se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer. É o Ministério Cristão Declarado, na verdade, que eu tenho há quase 8 anos e eu produzo vídeos para todas as plataformas digitais aí, principalmente nas redes sociais, para ajudar o povo de Deus nessa caminhada, principalmente para os jovens e adolescentes. Eu falo sobre assuntos super variados, todos pertinentes à vida cristã. Então eu te convido a conhecer o canal Cristão Declarado, tá bom? Bom, nessa noite nós iremos estudar um pouquinho alguns versículos importantes que nós encontramos no livro de Miqueias. Miqueias é um dos livros pequenos do Antigo Testamento e que muitas vezes a gente não se atenta tanto para ficar lendo e estudando, por ser livros pequenos e mais esquecidos, digamos assim. Mas ele contém algumas coisas muito importantes, algumas lições muito maravilhosas para a nossa vida que com certeza vão agregar muito para a sua vida espiritual, assim como agregam na minha. Bom, antes de tudo, eu convido você a fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus e pedirmos o direcionamento do Espírito Santo para este momento, ok? Amável Senhor, muito obrigada a Deus porque temos a oportunidade de estar aqui com a Bíblia, que é o nosso GPS, que é o nosso manual de vida, nosso manual de instruções, a carta de amor que o Senhor deixou para nós, para nos direcionar, para nos fortalecer, para nos instruir, para nos repreender e para nos guiar de volta ao lar. Cuide de nós, perdoe os nossos pecados e que o Espírito Santo venha nesse momento trabalhar fortemente no nosso coração, em nossa mente, para sermos capazes de compreender e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Toma-nos em tuas mãos, pedimos e agradecemos no nome de Cristo. Amém. Bom, gostaria de primeiramente refletir com vocês em Miqueias no capítulo 7. Miqueias no capítulo 7. O capítulo 7, na verdade, é o último capítulo do livro de Miqueias. E eu gostaria de ler os versículos finais, do verso 18 até o 19. E ali diz assim: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tenho certeza que você já ouviu essa expressão e esse versículo várias vezes na sua vida, de que o Senhor, Ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. Mas o que eu acho interessante é o começo do versículo 18, que diz assim: quem é comparável? Quem se compara a Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? E essa é a pergunta que eu faço para você, é uma pergunta que a Bíblia faz para o leitor. Quem é comparável a Deus, que perdoa o pecado e esquece? O perdão do ser humano é completamente diferente do perdão de Deus. E isso você pode comprovar facilmente na sua vida. Se uma pessoa acaba magoando o seu coração, fazendo algo que você não gostou, que feriu, enfim, algo que não foi legal, e você até perdoa, a pessoa pede perdão, enfim, você perdoa. Mas é como se fosse uma ferida. A ferida abre, ela passa ali pelo processo de cicatrização e depois ela some, entre aspas. Mas quanto mais profundo o ferimento, maior vai ser a cicatriz depois, não é? Então, assim, se foi uma coisa bem superficial, a gente acaba esquecendo, nem aparece. Mas no nosso coração é a mesma coisa, na nossa mente, na nossa lembrança. Quanto mais profundo foi o ferimento que a vida nos proporcionou ou que alguém fez para nós, o processo de cicatrização é mais lento e a cicatriz fica para sempre marcada em nós. E é dessa forma que nós lidamos com o perdão. Nós podemos dizer, tudo bem, eu te perdoo, passou, eu esqueço, né?
Só que pode passar 20 anos. Se a pessoa errar novamente, no mesmo ponto, ou der indícios de fazer algo parecido com aquilo que você já teve uma experiência negativa há tempos atrás, com certeza a sua mente vai se remeter à primeira ocasião em que isso aconteceu e você vai se lembrar. A questão é que o perdão do ser humano, a gente perdoa e não esquece. Mas Deus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Criador, ele diz que ele perdoa o pecado e esquece. Ou seja, a partir do momento em que você realmente confessa aquilo que você fez de errado ao Senhor, você reconhece o ponto em que você errou, você consegue detectar exatamente o que te fez cair, a atitude errada que você tomou, o caminho mal pensado que você está trilhando, ou alguma atitude que você tomou e você se arrepende por isso, quando você consegue detectar exatamente a fonte do que te fez errar, e você admite para o Senhor, você pede ajuda, você reconhece, o Senhor ele pega o seu pecado e literalmente joga nas profundezas do mar. Ou seja, é uma metáfora, na verdade, né? Mas é porque a profundeza do mar de verdade não tem como nenhum ser humano chegar lá. Então, é algo para realmente a gente pensar que Deus ele pega o nosso pecado e ele joga num lugar tão profundo que não tem mais como nenhum ser humano chegar ali e alcançar ele de novo. Ou seja, ele pega aquilo que você fez, independente do que você tenha feito. E isso parece um pouco estranho, um paradoxo difícil para nós, seres humanos, entendermos. Porque o nosso senso de justiça é bem diferente do senso de justiça de Deus. E às vezes eu até me pego pensando assim, já falei isso algumas vezes. Eu falo assim, ainda bem que eu não sou Deus, né? Porque o nosso senso de justiça é o aqui, é o agora, é fazer a pessoa pagar pelo que ela fez. Independente do que ela, enfim, da proporção, mas a gente tem essa noção de que a pessoa precisa pagar pelo que ela fez. E claro, as consequências a gente vai carregar, a gente vai ter que colher. Mas eu acho interessante que Deus, a forma que ele lida é realmente para salvação, não é para punição. Deus não é um Deus assim, brabo, carrancudo, como algumas pessoas pensam, sentado num trono, prestes a ir lá e castigar alguém, enfim, fazer a pessoa ser punida pelos seus atos. Deus é um Deus de justiça, claro, assim como nós plantamos algo, nós iremos colher aquilo que a gente plantou, não tem como inverter a colheita, não dá. Mas eu acho interessante que Deus ele sempre age para a salvação, ele age para o perdão, ele age para a reconciliação, ele age sempre focando no plano da salvação, compreendendo que cada ser humano carrega em si as marcas do pecado, a natureza pecaminosa, essa essência de naturalmente estar longe de Deus. E se a pessoa realmente compreende a sua natureza, compreende que ela não é nada sem o Senhor e que ela errou e que precisa melhorar, o Senhor pega esse pecado que ela cometeu e joga nas profundezas do mar. E aí continua dizendo assim: tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer. Deus ama mostrar amor. E de novo, ou seja, o que significa a palavra de novo? É novamente. É algo que já aconteceu e aconteceu novamente, aconteceu de novo, é algo que se repetiu. Então, de novo, o Senhor terá compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A partir do momento em que você reconhece o seu pecado, você confessa, você decide abandonar e pede ajuda para o Senhor, Deus pega o seu pecado e joga nas profundezas do mar. Só que aí vem a questão de que eu já recebi várias mensagens de jovens falando assim: Alana, eu já pedi perdão para Deus, mas eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar, eu lembro do que eu fiz, isso eu não consigo esquecer, é horrível, enfim. Então o que eu preciso falar para você, se você passa por isso, de ter cometido algum erro e você não consegue se perdoar, você não consegue passar por cima, você não consegue se libertar de tudo isso,
Mesmo você já tendo confessado, reconhecido, compreendido o ponto do seu erro, detectado aquilo que te fez pecar, e você se esforça para não cometer de novo, e você tem tentado viver em novidade de vida, mas aquilo ainda fica apertando o seu coração, mesmo que você já tenha pedido perdão para o seu próximo, se foi com alguém que você fez, ou um pecado consigo mesmo, você já tenha pedido perdão para o Senhor, mas enfim, você já está num processo de mudança de vida, e isso continua perturbando a sua mente. Eu preciso te dizer claramente que essa voz que está ecoando na sua consciência, te acusando dessas coisas, não é a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sempre age em conformidade com a Bíblia. Porque toda a Bíblia foi inspirada por Deus e útil para ensino, para compreensão e para educação na justiça. E a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens inspirados por Deus foram que escreveram a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo sempre vai falar conosco em conformidade, em sintonia, em harmonia com os ensinamentos bíblicos. Por isso que se você sente esse peso, essa coisa ruim que às vezes te impede de caminhar, te impede de prosseguir, esse sentimento de culpa, sentimento de invalidez, sentimento de limitação, você tem que repreender isso, porque essa é a voz do diabo na sua vida, fazendo com que você se paralise, fazendo com que você ache que você não é digno do perdão de Deus. E fato, nós não somos dignos, mas a justiça de Cristo é imputada em nós. E pelos méritos dele nós somos sarados. Lembra em Isaías 53 que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados? É exatamente isso. Então, quando você ouve essa voz te acusando novamente, você precisa repreender e esquecer. E entenda que todas as vezes que você nega esse perdão de Deus e você continua remoendo tudo isso em si, é como se você estivesse invalidando o sacrifício de Cristo na sua vida. Porque ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então se apegue nessa esperança e lembre-se de que ninguém é comparável a Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança. Ele não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. E de novo terá compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que essa esperança do perdão de Cristo possa inundar o seu coração e fazer com que você viva em novidade de vida daqui até a eternidade. Nesse momento nós iremos finalizar o estudo da palavra e eu desejo do fundo do coração que esse versículo venha ecoar na sua mente durante essa semana para que você possa ser preenchido por essa esperança, por esse amor e por essa misericórdia e compaixão de Cristo que atravessa toda e qualquer barreira que a vida e a natureza pecaminosa impôs sobre você e te alcança independente de quão longe você já tenha ido. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Amável Senhor, obrigada a Deus porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra e compreendermos ensinamentos tão maravilhosos que nos preenchem de alegria, de esperança e de amor. Cuide de nós, nos abençoe com a Tua presença e que possamos compreender melhor o Teu perdão, entender que a Tua vontade para nós, entender que a forma como o Senhor lida com as coisas da nossa vida, com a salvação e com o perdão principalmente é completamente diferente da forma como nós seres humanos lidamos com questão de perdão, de justiça e de tantas outras coisas. Que o Senhor tome nossa vida em Tuas mãos e nos ajude a compreender plenamente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida e que os Teus sonhos se realizem em nós. Abençoe poderosamente a vida de cada irmão que aqui esteve ouvindo essa mensagem e que possamos ser reavivados pela Tua Palavra. Pedimos isso e agradecemos o nome de Cristo. Amém.